Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Desta vez eu tenho comigo o Tiago Carrasco. Ele é jornalista, atual morador de Peniche, aqui no Oeste. E Tiago, bem-vindo antes de mais. Obrigado. E começa a nossa conversa como habitualmente. O que é que fizeste hoje pela tua saúde mental? Olha, hoje corri 6 km, mais um bocadinho, 6 km e 200 metros. Fui de Peniche até ao Baleal e voltei. Recomecei a fazer desporto há pouco tempo. Tinha-me esquecido já da falta que me fazia e estou-me a sentir muito bem. Acho que não tenho a mínima dúvida que desta vez não o vou perder, este hábito. Por duas razões. Uma, porque a nível mental, aqueles 35 minutos, estou só ali, estou com a cabeça, não estou em mais lado nenhum. Dá para mim também ir ouvir, eu sou grande fã de podcast, portanto, permite ouvir sempre mais um episódio de alguma série de podcast e, ao mesmo tempo, também, fisicamente, dá-te melhor a tua autoestima, dá-te também outro tipo de flexibilidade para te aguentares mais, tens mais resistência física e, portanto, estou muito satisfeito com este retorno ao desporto. Quando dizes retorno, mas tu praticavas desporto de forma informal ou era uma coisa mais federada? Eu joguei federado basquete dos 12 aos 18. Aos 18 percebi que não ia crescer mais e que, portanto, ele era um gênio com 1,73 m a jogar basquete, ou então não tinha futuro, já não valia a pena ir para séniores. Comecei a perceber que me metia lá debaixo da tabela, havia pessoal de 2 metros a bloquear o cesto, e aí nessa altura pendurei as botas e deixei de jogar a federado. Mas depois, mesmo durante dos 20 aos 30, jogava imenso futebol, futsal. Depois o pessoal a partir dos 30 também começa a ser difícil arranjar 10 para jogar. E então foi aí que comecei a praticar menos e menos desporto até agora. Então essa tua rotina de saúde mental pelo desporto é uma coisa que está a ser retomada. No passado, como é que fazias? Qual era o teu substituto para essa rotina? Ou se é que ainda traz outros substitutos? Sim. Eu gosto tanto da minha profissão, só estou apaixonado pela minha profissão que, na verdade, se calhar de uma forma errada, canalizava todo o tempo livre para complementar o exercício da minha profissão. Ou seja, às vezes à noite, em vez de ser um tempo de lazer ou de desporto ou o que quer que seja, punha-me a ver documentários ou a ler coisas que estavam relacionadas com o tema de reportagem ou de investigação que estava a fazer e, portanto, canalizava tudo para aí, porque naquela altura, e se foi naquela altura, se calhar fazia sentido, era ali que eu encontrava motivação e determinação para seguir e continuar muito cativado e apaixonado pela minha atividade. Mas também chegou a um ponto em que percebi que se calhar tinha que haver mais coisas, que aquilo se calhar cortava-me um bocado a possibilidade de experimentar ou de recomeçar outras atividades e acho que neste momento escolhi bem, eu precisava Está desta mais equilibrado. inversão. Mas quando tu dizes que és tão apaixonado pela tua profissão que acabas por dedicar muito tempo a tudo o que gravita à volta da profissão, Sim, tu disseste alguns que escolheste ser jornalista com 9 anos. certo. E, portanto, imagino que não ficaste obcecado com isto e não abdicaste da tua juventude. Como é que foi a tua juventude, para além desses sonhos de ser jornalista? Gostei muito da minha juventude. Vivi numa Lisboa, um bairro pobre, no centro de Lisboa, um bairro muito white trash, com uma população branca de classe baixa e média baixa, numa zona cinzenta em que não há estação de metro, apesar de ser 10 minutos ou 15 a pé de Alfama. Eu cresci naquela zona entre o cemitério do Alto São João e Xabregas. Foi uma infância, uma adolescência na rua. Nós andávamos todos na mesma escola, na escola secundária Patrício Prazeres, e acabava a escola e íamos para uma praceta, e aí nessa praceta viveram-se todos os sonhos e aventuras próprios daquela idade. Lembro-me que
No Carnaval, por exemplo, fazíamos uma enorme travessura que era encher centenas de balões de água e aquilo ficava elevado e o 42, o autocarro, parava mesmo em baixo. As pessoas saíam da paragem, nós bombardeávamos com balões de água, fazíamos jogos de polícia e ladrão com 70, 80 miúdos. Havia grandes torneios de futebol e de basquete entre diferentes bairros ali à volta. Foi ótimo. Isso não parece Lisboa, não parece uma vivência de cidade tal como nós as vemos hoje, Eu as hoje, cidades em geral. eu hoje passo por exatamente os dois sítios onde nós nos concentrávamos, a Praceta e um largo, que era depois da avenida, onde aí já numa fase posterior se juntava montes de malta que vinha até de outros sítios um bocado mais longe e não há rigorosamente ninguém, não há nenhum miúdo, nada. E é assustador, porque se passaram 20 anos, 25 anos, é alguma coisa, mas não é assim a nível histórico, Uhum. não é nada por aí além. E o que eu noto é que de uma geração para a outra, ou em 2 gerações, deixou de existir vida na rua para a adolescência. Como é que isso te impactou a possibilidade de teres essa vivência mais física e mais na rua? Como é que isso, na tua opinião, te impactou? Lá está, na construção de quem és, mas também na construção dos tais equilíbrios. Ajudou-te a ter mais perspectiva sobre o outro? Fala-me um pouco Sim, sobre isso. tudo é um processo, não é? E esta fase foi importante numa certa altura. Depois também percebi que era limitativa. Só percebi disso quando fui para a universidade, porque nós éramos todos muito parecidos a nível de pensamento. Era como se vivêssemos numa aldeia no interior de Lisboa. Nós não saíamos dali, porque era uma zona arriscada, aquilo, o autocarro fazia a travessia entre a Corraleira e o Casal Ventoso, que eram os maiores supermercados de heroína no país e talvez na Europa. Era uma epidemia terrível e nós estávamos no epicentro daquilo nos anos 90. A mentalidade era conservadora, antiga, muito influenciada ainda pelo Estado Novo, montes de conceitos e complexos de masculinidade, a maneira como se via também as mulheres, as minorias étnicas, era toda errada. Hoje, assim, a esta distância, consigo perceber perfeitamente isso. O salto para a Universidade Nova, que era na Avenida de Berna, para o curso de jornalismo, foi um salto tremendo para mim, a nível de horizontes, das pessoas que conheci, vinham de diferentes sítios, com novas abordagens, e se foi muito importante essa coisa de tribo durante a adolescência, estar sempre com as mesmas pessoas e criar laços fortes, que se mantêm até hoje, também foi muito importante sair dali naquela altura Então, na e verdade, conhecer novas realidades. mudaste dentro da cidade, mas o salto mental foi entre dois mundos completamente diferentes. Completamente diferentes, sim. Foi como se tivesse saído de uma aldeia rural nos arredores de Coimbra para ir estudar para a Universidade de Coimbra. Os teus pais o que é que faziam? Ou fazem? O meu pai terminou a licenciatura, foi o primeiro da sua família de longe a fazê-lo, e era técnico superior durante muito tempo do Instituto Português de Qualidade, Administração Pública. Uhum. E à noite dava aulas de inglês no ensino recorrente, ali na Moraes Soares, a Praça de Chile. A minha mãe trabalhou a vida toda num consultório, era secretária, assistente de um dermatologista e trabalhou aí 35 anos. De forma é que eu pergunto normalmente isto aos convidados para perceber também um pouco, parte também das aprendizagens, dos modelos, dos equilíbrios ou desequilíbrios que nós temos, também se refletem na família. Olhando agora um pouco mais em perspectiva na tua vida, falaste do bairro e a família. Como é que a família te moldou ou não moldou? A minha família transmitiu-me, por um lado, valores excelentes a nível de humanismo, de respeito pelo outro, humildade, trabalho, capacidade de trabalho, resiliência. Tudo isso acho que não podia ter tido melhor. Há um outro lado que não os culpo, obviamente, dentro das nossas cabecinhas há momentos em que culpamos, mas para ser justo não posso culpar. Tem a ver com a forma de educar que era muito comum, acho eu, naquela classe social, naquela altura, naquele espaço temporal, que é uma completa o superprotecionismo, não sus, não corras, não trepes, não caias,
Eu sou filho único, sendo filho único, rapaz, também aquela questão de não me deixarem fazer lides domésticas nenhumas. Eu fui um miúdo super desajeitado porque nunca me ensinaram a fazer nada. Eu hoje vejo que nesta segunda etapa da minha vida, dos 20 aos 40, consegui fazer coisas manualmente que até aos 20 anos não fazia, o que é inconcebível. Isso de facto foi um erro. E as questões também machistas muito claras, não é? Que havia. As minhas primas, por exemplo, quando estávamos todos juntos aqui em férias, tinham que pôr a mesa e dar a mesa e lavar a louça, e eu era dispensado sempre desse serviço. Aliás, se eu quisesse fazer, não o deixavam. Ou seja, Diziam-me que essas tarefas não eram para homem. De certa forma, tiveste de te libertar dessa identidade mais clássica que te quiseram passar enquanto homem. Mas nós sabemos que isso não é fácil, é um processo. Não é assim que está em curso. Os dedos. Acho que já não está em curso. Já resolveste? Mas esteve durante muito tempo. Acho que, assim, se falarmos historicamente, está sempre em curso até o fim da nossa vida, porque isto está cá e há momentos delicados na nossa vida onde estes esqueletos vêm e tal, e depois temos que lidar com eles. Felizmente, é bom sabermos de onde é que eles vêm e sabermos identificar isso para tentarmos voltar a pô-los lá na prateleira, né? Mas acabam por sair nesses momentos de maior tensão. Maior stress. É bom saber lidar com eles. Mas ou seja, nesta fase depois da universidade e a seguir, é todo um processo de desconstrução e tentativa de desconstrução. Chegaste a fazer algum tipo de terapia? Ou... Não, também havia esse estigma, não é? Também cresci com esse estigma de que isso era para malucos e tal. Obviamente também a minha família com o tempo já não tem esse preconceito, mas nunca cheguei a fazer. Tive experiências esporádicas e agora estou a fazer. Agora estou a fazer e de facto já vou ao encontro da mesma sensação que tive no início, que é ótimo. Ou seja, não há nada de mal a apontar, tendo o terapeuta certo à frente, não é? Porque às vezes também há questões de compatibilidade e de química. Acho que é excelente e que toda a gente que tem possibilidade o deveria fazer. Falemos agora um pouco, pegando no que diz há bocado, que era um dos valores que te passaram foi a cultura de trabalho, alguma resiliência, e na profissão que tu decidiste seguir desde os 9 anos, não é? É preciso muita resiliência. Eu estava a ler alguma de informação pouca, que existe sobre ti, nomeadamente a propósito dos livros que escreveste, e numa das descrições dos livros, que imagino que foste tu que a fizeste, basicamente eu estava a ler aquela descrição e pensei assim, bom, o Tiago define-se como um precário profissional. Sim. Estamos em 2010. Isso foi uma decisão muito importante na minha vida, porque eu acabei o curso em 2005 e até 2009 tive vários trabalhos a contrato em vários sítios, sempre mal pagos, sempre a limitarem-me naquilo que eu também queria fazer, nos temas que eu queria fazer, aquilo que eu queria abordar, numa lógica corporativa que até hoje eu simplesmente desprezo. Não testa aquela conversa do vistam a camisola e vamos fazer mais com menos. Sobe-me uma ira que não consigo controlar. Em 2009 já tinha sido anunciado que o Mundial da África do Sul o Mundial de Futebol ia ser na África do Sul. Eu fazia um programa para a RTP África, andava a ler muito sobre o continente e, juntamente com 2 amigos, tive a iniciativa de propor, em vez de irmos de avião, irmos de carro, e em cada um dos 23 países que passássemos, fazer uma reportagem, no fim um livro, um documentário. Fazer uma coisa em grande. Também com aquela ideia para termos qualquer coisa em grande para apresentarmos a partir daqui. Eu tinha 27 anos. E cheguei à revista onde eu estava a trabalhar, ao diretor, eu ganhava 670 euros mais telemóvel. Ele, na altura, frisou, não é 670 euros, também tens telemóvel. E eu disse, ele ficou muito surpreendido, olha, ou há um aumento significativo, ou eu tenho este projeto e vou fazê-lo enquanto freelancer. Obviamente, um diretor de uma revista ouve esta loucura e diz, não vais fazer. Ele achou que eu não ia fazer e eu avancei mesmo. E desde esse dia, nesse gabinete, que fui sempre freelancer. Nunca mais voltei
Como é que ser, vá lá, freelancer, lá está o nómada do mercado laboral, Sim. Ou seja, eu sou também precário por escolha, ou seja, eu certo? podia continuar a Mas, contrato mas num contexto em que, de facto, é uma indústria, neste caso do jornalismo, onde a precariedade é normal, claro. não é? Essa tua experiência profissional e esta relação com a profissão, isto também te permitiu, como é que tu lidaste com o stress que isso implica? Porque esta ideia de que num país de funcionários públicos, em que o sonho do português médio é ser funcionário público, Sim. quando aparece alguém que é freelancer, é algo visto, é sempre julgado socialmente, por um lado, e por outro lado, de facto, há uma pressão social para a pessoa estabilizar. Como é que tu lidas com esse stress, essa ansiedade e essa pressão, se é que a sentes? Sim, claro que sim. Um bocado no sentido daquilo que tínhamos falado, havia também uma necessidade de me mandar uma pedrada no charco e de ir contra muitas das coisas que me tinham sido incutidas antes. Portanto, isso também não podemos desassociar esta decisão daquilo que estava para trás. Eu quis ser freelancer exatamente também para confrontar tudo isso. E a pressão social é muito grande, em casa logo, com os pais, que são os primeiros que têm expectativas goradas, porque esperam que tu tenhas uma estabilidade, eles na verdade querem estar tranquilos, é isso que eles querem. E com um trabalho, com um regime destes freelancers nunca estão tranquilos, porque pensam que não vai correr bem, que um dia não vai correr bem e que vais acabar por ter de voltar à casa de partida. Depois tens essa pressão. Tens a segunda pressão que é, de facto, no início é muito difícil gerires a tua carteira, não é? De clientes, de publicações, para poderes sobreviver daquilo. E eu tive um bocado de sorte com o percurso, com aquilo que me foi acontecendo. Depois de sair, tive aquela questão do livro e documentário que deu para aguentar ali o início, do livro, o documentário foi mais tarde. Depois, em 2011, rebentou a crise e, basicamente, se não tivesse tido sorte, tinha ido à vida. Porque o que é que me safou? Portugal passou a ser tema da agenda internacional. Por mais razões, não é? Por mais razões, mas Sim. eles estavam todos cá. Vinha a BBC, a televisão espanhola, italiana, inglesa, americana, tudo. E eu não conhecia esta função que é de fixer. Um fixer é um produtor local que ajuda uma equipa de televisão estrangeira a produzir reportagens num país estrangeiro. Eu fiz a primeira para a televisão grega, para a Mega TV, e quando ele me disse os honorários, fiquei maravilhado. Eram, na altura, 2011, 150 euros por dia. E eles vieram, nessa primeira vez, uns 7 dias. E eu percebi, tenho aqui uma muleta muito próxima daquilo que é o jornalismo, porque a função é quase a mesma. Eu tinha que preparar entrevistas, pedir autorizações, fazer os contactos iniciais para as entrevistas. Fazer pesquisa, dar contexto e levar lá a equipa. E então, desde 2011, passei a usar isso como muleta, como uma atividade secundária, mas que a nível financeiro é a principal, para poder continuar a escrever para jornais. Porque, obviamente, se escrever só para jornais, não estaria aqui enquanto jornalista. Passas fome. Não é passas fome, não tens hipótese. Neste momento não tens hipótese. Eu acho que um jornalista de imprensa é o único profissional. Eu, em 2009, em 2008, quando colaborava inicialmente com a imprensa, o preço por página era normalmente 80, 90, 100 euros por página. Hoje é metade. Eu não conheço nenhuma outra profissão em que o valor do trabalho tenha caído para metade em 15 anos. Não existe. Os salários são metade do que eram. Então não era possível sem outra. Isso é algo que agora se fala muito, e uma vez mais podemos partir do teu caso específico para falar um pouco mais, de forma mais vasta, que é, fala-se muito que há uma série de profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial, com a automação, com os robôs. O jornalismo, mesmo antes dessa ameaça, também estava sob ameaça da vaga anterior, da tecnologia, da internet, da produção da informação de forma mais pronta a consumir.
Que preço é que achas que vamos pagar, agora falando desta função dos jornalistas que está em erosão e transformação, que preço é que vamos pagar como sociedade por isso? Agora com esta nova vaga também, que vem aí, ainda vai agravar isso, se calhar Sim. agora vale metade, se calhar daqui a 10 anos vale ainda menos que metade, não sabemos. E como é que tu próprio, voltando ao tema de como é que a profissão é uma fonte de autoestima e de orgulho para ti, mas também é uma fonte de stress, não é? Portanto, com esta pressão toda que está a chegar, como é que tu te vês, não só à profissão, como a ti próprio, a navegar nessas águas? Depois de quase 20 anos disto, já não te sentes estressado. Isso acabou, já foi. A primeira ameaça é muito mais letal que a segunda. A primeira ameaça da falta de dinheiro, da publicidade nos jornais, da internet, não se ter encontrado um modelo de negócio para a informação na internet, todos os erros que se cometeram, as redes sociais, essa ameaça de facto atingiu o jornalismo de forma violenta e continua a fazê-lo cair e afundar. A inteligência artificial vai afetar um certo tipo de jornalismo que já estava em agonia, que é o jornalismo diário. Eu acho que a imprensa diária, acho que com a inteligência artificial terá os dias contados. A notícia pura e simples, sem grandes recursos literários, nem narrativos, nem de reportagem, parece-me que não terá viabilidade. Agora, há um certo tipo de jornalismo de imprensa que não me parece que nem a ameaça anterior, nem a inteligência artificial possam derrubar, que é o jornalismo de reportagem. O ChatGPT não vai para o terreno, o ChatGPT não sente cheiros, não analisa cores, não analisa emoções de entrevistados e não me parece que seja substituível. Acho que o jornalismo vai alterar-se, vai concentrar-se mais a nível físico em publicações de maior profundidade, com textos mais longos, também de análise e de longas permanências no terreno, trabalhos bem feitos. São esses que o consumidor vai achar que vale a pena comprar. E online, acho que também vai haver mais espaço para os jornalistas escrever long reads, textos maiores, com recurso a multimédia, porque tudo o resto a inteligência artificial vai conseguir. E a outra função, onde é que eu queria chegar com esta questão? E a outra função do jornalista que é, tradicionalmente, alguém que nos ajuda, enquanto coletivo, a distinguir o verdadeiro do falso, os factos da ficção. Sim. Toda esta tendência tecnológica e sociológica até primeiro a internet nos trouxe e agora a inteligência artificial nos está a trazer, e todas as implicações que isto tem para a saúde mental. Aliás, as interações com o ChatGPT estão a revelar-se altamente lesivas para a saúde mental. Como é que a erosão do papel do jornalista na relação com este problema pode ser mais um agravante? Ou seja, vamos estar todos coletivamente mais esquizofrénicos, sem saber o que é real, o que é o que não é real? Para os agentes que têm na sua agenda a destruição da verdade e os valores da pós-verdade, o principal alvo a abater é o jornalista. Aliás, não é preciso também ser extremamente perspicaz para ver que há um ataque gratuito e massivo aos jornalistas por parte da extrema-direita e filiados. O que é que nós temos estado a tentar fazer? Vários dos meus colegas, vários coletivos também têm estado a alertar, porque nós sozinhos, nós andamos aqui a assinar, a dizer que nós é que somos pelo menos o garante de estar mais próximos da verdade, por toda a verificação que existe na cadeia de uma redação. É verdade que a falta de meios também prejudica e às vezes em situações pontuais nos tem afetado a legitimidade nisso. Tem acontecido casos em que a mentira vem dos jornais e isso não pode acontecer. Não pode mesmo acontecer nesta fase. Nós não podemos falhar a esse nível. Nós temos estado a alertar para a importância da literacia mediática na educação, nas escolas. Eu tenho uma filha no terceiro ano. Eu acho que nesta fase já devia estar. É tão fundamental, é tão prioritário. Eles estão agora neste momento em estudo do meio a estudar mídia
E havia lá uma linha ou duas sobre isto, tem de ser mais. Porque isto, no futuro, vai ser um critério importantíssimo para assegurar o sistema democrático. E quando falas de literacia mediática, É, estás a falar de uma coisa mais vasta que é o pensamento crítico, não é? exatamente, a introdução de mecanismos desde uma tenra idade para se conseguir perceber, analisar fontes, discernir o que é verdade, ou o que é feito com alguma garantia de verdade, ou com um selo de garantia de verdade, e isso tem devido à comunicação dos profissionais que estudam isso, obedecem um código deontológico e que se comprometem a fazer isso, e aquilo que é feito com propósitos de seguir uma agenda, de derrubar a credibilidade da democracia, que é a tendência e que, se não a conseguirmos contrariar, vai ser assim cada vez Portanto, mais. estás a dizer é que há forças importantes a quem interessa esta esquizofrenia coletiva, não é? Não tenhas a mínima dúvida disso, e não é de agora. Basta ver que a agenda do Kremlin já estou a falar de pré-Crimeia, estou a falar de 2010, 2011, olha, durante a crise económica da Europa. Por exemplo, a Russia Today vinha a Portugal e o que eles pediam era histórias mais que mostrassem mais o falhanço da União Europeia para com os cidadãos europeus, um nível extremo. E a maneira como a contavam era a mostrar que a democracia não funcionava. E é com mentiras, ou com meias verdades. É a construção da realidade. Esse tipo de propaganda, essa tática, essa estratégia, imperou e passou para as democracias ocidentais. É nesse momento que estamos a viver, é este momento que estamos a viver, um momento após verdade. Então, pergunta final. Então, tu de manhã corres para ficares bem da cabeça e nós, Sim. como coletivo, para ficarmos bem da cabeça ou não nos tornarmos todos esquizofrénicos, como coletivo, como comunidade, o que é que nós precisamos mais então? Dedicar mais tempo fora de tudo o que é ecrãs, internet, mídia, televisões, não cair, principalmente pessoas que estão mais tempo em casa. Ninguém precisa de 24 horas de informação. Esses canais de 24 horas de informação não servem a ninguém. É muito importante consumir informação, mas também, lá está, mais uma coisa que seria importante, ensinar um consumo responsável de informação. Basta um bloco noticioso por dia. Um bloco bem concentrado, 40 minutos, com as notícias mais importantes, nacionais e internacionais, chega para qualquer cidadão, para estar a par. E depois cada um vai à procura, neste momento, com tanta escolha que há, também cada um pode ir à procura daquilo que tem mais interesse e aprofundar o seu conhecimento. Acho que as pessoas se devem dedicar mesmo mais umas às outras, família, amigos, aos eventos e à cultura que existe em seu redor, fazer parte da comunidade, ter um papel ativo nessas comunidades e... Em Peniche estás a começar a fazer isso? Já acho que sempre fiz um bocado, ou seja, gostava de fazer mais, não é? Mas infelizmente o tempo é limitado para fazer tudo. Mas naquilo que eu acho que pode ser uma mais-valia, tento meter-me. Meter o nariz. Meter o nariz. Tiago, muito obrigado por esta conversa. E vocês, portanto, façam uma dieta equilibrada de informação, mas sobretudo dediquem-se uns aos outros. Até breve.